Imagina se você encontrasse o par de tênis que o Michael Jordan usava e calçasse. Assim que calçasse, você ficaria tão bom quanto ele no basquete? O jovem desse filme ficou, porém, ele teve que enfrentar alguns problemas. Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme chamado Pequenos Grandes Astros. O filme começa com o pequeno Calvin, o protagonista do filme, jogando basquete com seus dois melhores amigos, Murph e Reg. De repente, um outro grupo de jovens, liderado por Ox, chega e faz uma aposta com Calvin. Ox estava de olho na camisa de Calvin e por isso decidiu fazer uma aposta para ver se quem ganhasse ficaria com a camisa. Os amigos de Calvin dizem para ele não aceitar, já que, como é muito mais baixo do que Ox, ele provavelmente vai perder. Calvin, entretanto, argumenta que um jogador da NBA nunca desistiria. Ele aceita a aposta e perde. Depois de ganhar, Ox pega a camisa e simplesmente a destrói na frente de Calvin. Em seguida, enquanto todos assistiam televisão juntos, o diretor do orfanato, chamado Stan, desliga o aparelho e diz que está na hora de trabalhar. Ele faz os jovens venderem chocolates do lado de fora de estádios durante jogos de basquete. Eles então vão trabalhar durante um jogo do Los Angeles Knights. No final da partida, Calvin vê o técnico do time, Wagger, saindo em seu carro. Ele se aproxima para tentar vender uns chocolates para o homem e aproveita para dar dicas sobre o funcionamento de seu time. Isso convence o técnico a comprar alguns chocolates, porém, Calvin desiste de vendê-los. Ele acredita que esse dinheiro possa ser usado pelo diretor para fazer coisas não muito legais. Por causa de sua sinceridade, o técnico decide dar a ele 4 ingressos para a próxima partida. No dia seguinte, muitas pessoas chegam ao orfanato procurando alguém para adotar. Ox, entretanto, tira a esperança do protagonista, dizendo que essas pessoas estão procurando apenas jovens muito pequenos. Mais tarde, uma freira chega com algumas doações para o orfanato. De dentro da caixa, ela deixa cair um par de tênis velhos. Calvin vê esses tênis e pergunta a ela de onde eles vieram. A mulher diz que a pessoa que os doou acreditava que eles tinham sido de um jogador de basquete famoso. Ao inspecionar os tênis, Calvin encontra as iniciais MJ, o que pode significar que esses tênis pertenciam ao grande jogador Michael Jordan. O jovem fica muito feliz com essa descoberta. Ao ouvir que esse par de tênis pode ter pertencido a Michael Jordan, Ox, que estava escutando tudo, chega do nada e os toma da mão de Calvin. Ele diz que órfãos não podem ter coisas boas e arremessa o par de tênis pro alto. Em seguida, vemos que os tênis ficaram presos no fio de energia. Durante a noite começa uma chuva muito forte. Acreditando que os tênis são realmente de Michael Jordan e pensando que essa chuva poderia estragá-los, Calvin acaba acordando Murphy para ajudá-lo a ir lá fora recuperar esses tênis. Os 3 amigos então vão pro lado de fora durante a chuva e Calvin de alguma forma consegue subir na árvore. Na hora que ele consegue tocar o par de tênis, um raio atinge o poste. A descarga elétrica passa pelo fio e chega no tênis ao mesmo tempo que Calvin consegue tocá-lo. Por consequência, o jovem cai no chão sendo eletrocutado. Por mais incrível que pareça, nada demais acontece com ele. No dia seguinte, os jovens vão para o estádio de novo vender chocolate. Calvin, Murph e Red pegam seus ingressos para assistir ao jogo como o técnico havia prometido. Ox vê que eles estão com ingressos nas mãos e diz que eles compraram esses ingressos com o dinheiro da venda dos chocolates. Ao ameaçar contar tudo para o diretor do orfanato, Calvin consegue comprar o seu silêncio com um ingresso extra que ele tinha, afinal eram 4. Os 4 então entram no estádio e começam a se divertir com a partida. Durante um intervalo, a estrela do time, Tracy, e um dos técnicos se juntam no meio da quadra para tentar fazer um pequeno show. O objetivo deles é atrair mais pessoas para assistir aos jogos, pois eles têm tido muito pouca audiência. Eles vão sortear uma pessoa com base no número do ingresso para ter uma chance de duelar no basquete contra Tracy. O número sorteado é o número do ingresso de Calvin. Vendo isso, Ox tenta tirar o ingresso dele, dizendo que ele não terá chance, pois é muito baixinho. Entretanto, Calvin consegue enganá-lo, dizendo que um dos seguranças está chegando e usa essa oportunidade para sair correndo. Tracy está muito confiante, pois Calvin é um pouco baixo demais, segundo ele. O homem então combina com o técnico de deixar o jovem marcar apenas uma cesta. Segundo ele, mais do que isso seria humilhação para ele. A partida começa e Calvin faz sua primeira cesta como o combinado. Em seguida, Tracy tenta jogar a sério, porém Calvin acaba marcando sua segunda cesta.
cesta. Muito irritado com isso, Tracy leva tudo ainda mais a sério. Porém, nada que ele faça consegue parar Calvin. Com as habilidades de Michael Jordan, o jovem consegue saltar e fazer uma bela cesta. Todos entram em choque com o acontecido. A plateia então começa a aplaudir loucamente o jovem prodígio. De olho na audiência e no público que irão ter, os técnicos do time vão até o orfanato com a intenção de contratar Calvin por um dia. O diretor, entretanto, não fica muito animado com essa ideia. Porém, depois que os técnicos oferecem a ele $7.500, o homem acaba aceitando. Um dos técnicos até fica de olho nele, pois acredita que o homem só quer ganhar em cima de Calvin. Calvin e seus amigos ficam muito felizes com a notícia. Eles passam a acreditar que os tênis de Calvin possuem algum tipo de poder mágico. Ouvindo isso, Ox, que já estava muito irritado, começa a ficar cheio de inveja. No dia seguinte, Calvin aparece no estádio para seu primeiro jogo. Tracy não gosta muito da presença do jovem, já que seus outros companheiros de time começam a zoá-lo intensamente. Em seguida, vemos que Calvin ganhou um uniforme e um novo par de tênis. O jovem, entretanto, diz que não pode usar esse par de tênis, pois ele gosta de jogar com seus tênis antigos. O treinador, entretanto, diz que tanto faz, pois ele não vai jogar mesmo, está ali apenas para aparecer para a imprensa. A partida começa e o time deles está perdendo. Durante o primeiro intervalo e sabendo que não vai jogar, Calvin decide dar algumas dicas para o técnico. O homem gosta muito de sua tática e decide colocá-lo no jogo. Ele entra na partida, mas fica muito nervoso pois está sem seus tênis mágicos. O jovem então decide pedir um tempo e sai correndo para o vestiário dizendo que vai ao banheiro. Só que na verdade ele vai colocar seus tênis antigos e volta para jogar. Assim que o jovem entra na quadra com seus tênis mágicos, ele vira outra pessoa. O jovem então consegue marcar diversas cestas e levar seu time à vitória. Depois da excelente partida, o time decide assinar um contrato milionário com Calvin para jogar durante o resto do campeonato. No orfanato, o diretor diz a Calvin que ele a partir de agora não deve aceitar pessoas que queiram adotá-lo. Segundo o homem, essas pessoas estariam atrás apenas de seu dinheiro. Só que na verdade ele é quem está de olho no dinheiro de Calvin. Durante um voo para a próxima partida, o treinador do time coloca Calvin junto com Tracy no mesmo quarto de hotel. Calvin fica muito feliz com isso, mas Tracy não está nem um pouco animado. Durante a noite, Tracy decide burlar o toque de recolher para sair com uma jovem. Antes de sair, entretanto, ele ensina a Calvin como usar o serviço de quarto do hotel. Segundo o homem, todas as comidas que ele pedir serão de graça. Sabendo disso, Calvin pede tudo que ele consegue pedir do cardápio. Ao voltar de seu encontro com a jovem, Tracy se depara com um monte de comida espalhada pelo apartamento. Calvin está passando mal, e agora, ao invés de se divertir com a jovem, Tracy terá que tomar conta dele junto com ela. A partir daí, Calvin começa a jogar muitas partidas contra diversos times que começam a admirá-lo também. Com isso, ele fica cada vez mais milionário e compra diversos presentes para os jovens do orfanato. Ele até mesmo ganha um troféu por ter vencido uma competição de enterradas. Uma noite no orfanato, Ox acaba indo pra cima de Calvin durante a noite por causa de sua inveja. Ele quer de qualquer maneira tirar os tênis de Calvin. Entretanto, Stan aparece do nada e impede que o jovem faça isso. Calvin é, digamos, precioso demais para ele e o homem não pode deixá-lo se machucar. Na próxima vez, enquanto o time está em um hotel, Calvin está jogando videogame com um dos outros jogadores. Ele fala com esse homem que Tracy disse para ele uma vez que também era órfão como ele. O homem, entretanto, conta para Calvin que isso não é verdade. Ele tem um pai, porém, eles não se falam há muitos anos. Tracy aparece do nada e diz que vai até a farmácia para comprar remédios para dormir e para sua alergia. Calvin, entretanto, se esconde no carro e vai com ele até lá. No caminho, os dois conversam sobre o motivo de Tracy ter mentido sobre seu pai. Calvin não entende por que o homem não conversaria com seu pai, já que ele faria tudo para ter um pai. Tracy, entretanto, diz que não quer falar sobre isso e continua no caminho para a farmácia. Chegando lá, a farmacêutica o adverte de que os remédios para dormir são muito fortes e ele deveria tomar apenas um. Entretanto, ao sair, o homem se distrai e acaba sem querer tomando 2 pílulas para dormir no lugar dos remédios para a alergia. Ao voltar para casa, Tracy simplesmente dorme no volante. Calvin então tem que empurrá-lo para o lado e dirigir até o hotel. Por causa disso, eles chegam tarde demais e passam de novo da hora do toque de recolher. Entretanto, Calvin leva toda a culpa pelo acontecido. No dia seguinte, Tracy fica sabendo que Calvin fez
fez isso por ele e passa a respeitá-lo ainda mais. Durante o voo mais tarde, Tracy agradece a Calvin por ter tomado a culpa por ele. Os dois estão começando uma bela amizade. No dia seguinte, Calvin tem que estudar para uma prova de geometria, porém ele não entende nada da matéria. O técnico do time também enviou diversos casais para o orfanato com a intenção de tentar fazer alguém adotar o Calvin. O diretor, entretanto, não gostou nada disso e selecionou apenas os piores para apresentar para Calvin. Entretanto, Murphy acaba ficando com inveja de Calvin, pois todos os adultos o desejam, e os dois acabam ficando de mal. Triste pelo fato de seu melhor amigo estar de mal com ele e por nenhum bom adulto desejá-lo, Calvin decide visitar Tracy em sua casa. Ele então conta a Tracy tudo o que está acontecendo com ele. A fim de ajudar o jovem, Tracy manda ele ligar para Murphy e convidá-lo para sua casa também. Enquanto eles esperam a chegada de Murphy, Tracy decide ajudar Calvin com seus problemas em geometria. O homem pintou toda a matéria nas paredes de sua casa a fim de ensinar o jovem um pouco de geometria. Entretanto, durante a aula, os dois acabam se distraindo e um joga tinta no outro. Durante esse processo, Murphy chega na casa e os três jogam tinta uns nos outros. Ao voltar para o orfanato, Calvin conversa com seus amigos sobre os problemas que Tracy tem com seu pai. Os jovens então o aconselham a tentar ajudar Tracy em seu relacionamento com o pai. Calvin então leva o pai de Tracy até sua casa. O jogador, entretanto, não gosta nada dessa situação e fica furioso com Calvin. Por causa disso, na próxima partida, os dois não conseguem entrar em sincronia e perdem o jogo. No dia seguinte, um novo casal chega ao orfanato querendo adotar o Calvin. Ele até que gosta um pouco dos dois. O diretor do orfanato também tenta incentivar Calvin a aceitá-los como seus novos pais. Ele também insiste que o jovem deve usar novos tênis para parecer mais apresentável para o casal. Antes de ir para um encontro com o casal, Calvin troca os tênis e deixa o seu par de tênis mágicos sob os cuidados de Murphy. Assim que fica sozinho, Murphy calça os tênis e testa suas habilidades no basquete. Entretanto, ele não consegue fazer nada e acaba apenas escorregando. Triste, o jovem deita na cama e vai admirar uma foto de sua mãe. Ox e seus minions chegam e tentam fazer Murphy contar aonde está o par de tênis de Calvin. Eles então o levam até o diretor do orfanato. Stan ameaça queimar a foto de sua mãe se ele não contar aonde estão os tênis de Calvin. O jovem não tem outra escolha a não ser revelar aonde estão os tênis. A partir daí, descobrimos por que o diretor do orfanato queria tanto os tênis. Ele havia ido até um grupo de pessoas do mal para fazer uma aposta. Ele apostou $100.000 dizendo que o time de Calvin perderia. Sabendo que Calvin estava sem seus tênis, ele tinha certeza de que o time perderia. Ele então combina tudo com os homens. Nesse momento, Calvin estava em um almoço com a família que quer adotá-lo. Porém, o jovem não parece se dar muito bem com eles. Enquanto isso, Tracy se encontra com o pai e os dois voltam a se falar. No dia da próxima partida, Tracy está muito feliz e decide falar com Calvin. Ele planeja adotá-lo. Porém, assim que ele vai dizer isso para o jovem, o casal que queria adotá-lo aparece e ele decide não falar nada, pois acha que Calvin estaria melhor com eles. Um pouco antes da partida, Murphy liga para Calvin para dizer que o diretor do orfanato subtraiu seus tênis. Calvin então vai correndo para o orfanato e junto de seus amigos consegue amarrar o diretor na cadeira. Eles tentam fazê-lo dizer a combinação do cofre onde estão os tênis. Ox, entretanto, aparece para ajudar o diretor. Calvin, entretanto, consegue convencê-lo do contrário, dizendo que o diretor não liga para ele. Convencido com suas palavras e também depois do diretor tê-lo chamado de idiota, Ox, que sabia a combinação do cofre, decide abri-lo e dar os tênis para Calvin. O grupo então retorna para o estádio nos patinetes elétricos que Calvin deu para todos. Enquanto isso, o diretor do orfanato consegue se libertar e liga para o grupo de homens do mal, dizendo para eles irem atrás de Calvin. Uma perseguição começa, porém Calvin e seus amigos se dão melhor. Ele chega ao estádio a tempo para a partida. Entretanto, o diretor do orfanato já estava lá esperando por ele. Só que não adianta nada. Calvin acelera seu patinete motorizado que bate contra o diretor do orfanato e ele cai no chão desmaiado. Ao chegar na partida, todos ficam muito felizes com sua presença. O time estava perdendo, mas com a ajuda de Calvin eles logo conseguem empatar. Entretanto, durante uma jogada, várias pessoas acabam caindo por cima de Calvin e isso detona seus tênis. Ele acha que não consegue mais jogar, mas Tracy aparece dizendo a ele que ele precisa ter coragem para passar por todos os obstáculos. Calvin então volta a jogar e ajuda o time a vencer a partida. Em uma reunião com todos os jogadores, Calvin diz que essa era a
sua última partida. Ele queria viver sua vida como um jovem normal. Calvin então retorna ao orfanato, que agora está muito melhor, pois o diretor se foi. Sim, ele perdeu a vida por causa daquele patinete. Do nada, Tracy aparece dizendo que vai adotar o Calvin. O jovem aceita muito feliz a sua proposta, porém ele diz que também terá que levar Murphy para morar com eles. Por mais incrível que pareça, Tracy aceita. Os três vão morar juntos na casa de Tracy e ficam felizes para sempre. A amiga deles, Red, também conseguiu ser adotada por outro casal. Obrigado por assistir, até o próximo.